Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. 4h04 no ar, o Arena CBN. Hoje é terça-feira. Que dia que é hoje de terça-feira? 23. Terça-feira, 23 de janeiro. Cá estamos para mais um Arena CBN, a sua resenha esportiva. E atenção, hein? Definidos os finalistas da Copa Corinthians de Futebol Júnior, hein? Vamos falar já dos finalistas da Copa Corinthians de Futebol Júnior. Vamos falar também do Campeonato Paulista. Afinal, hoje tem São Paulo e Mirassol jogou hoje à noite. E tem Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto. De olho nesse jogo do Água Santa, porque interessa diretamente para Ponte Preta e Guarani. Perfeito. Vamos falar destes jogos do Campeonato Estadual, repercutir um pouquinho também da preparação da Ponte para encarar o Santos na quinta-feira e do Guarani para encarar o São Bernardo. Não foi um bom encontro o ano passado entre o São Bernardo e o Guarani, 5, não. Né? Foi 5, fora os ameaços. Tá certo. 5 contra o Guarani. A gente vai falar desse jogo também, da preparação do time. Primeiro jogo do Bugre em casa na temporada 2024. E jogo com chuva, hein, gente? Previsão do tempo constantemente. 9h30, né? Estão atualizando a informação pra gente aí. E olha, vem chuva no jogo de amanhã também. 9h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, o brinco mais famoso do mundo. Não tenha dúvida. Tá pensando o quê? Tudo bem, Cabelo? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Eliel, Carlão, Fábio Chaib, onde estiver toda a nossa audiência. Legal. Rodada, fazer uma pré-rodada hoje, dar uma pincelada em Guarani, Ponte Preta. Amanhã, 9h30 da noite, o jogo, hein? Que isso? Aquela friaca do tobogã. O tobogã vai estar liberado? Provavelmente, né? Sim. Nossa, que frio, hein? Nossa. É frio, o tobogã é frio. Senhora. Mas o que tá quente mesmo é o sarcófago que vem. Sempre, hein? Sempre dá aquela emoção a mais, Esquentando trazer aquela o coração, boa lembrança, com certeza. trazendo a galera junto do Arena CBN. Hoje, infelizmente, a gente tá sem Antônio Lupe, travou o nervo ciático. Coitadinho pode, dele, hein? Cara. Melhoras aí, hein, Lupe? Se você ouvinte tiver alguma receita para destravar o nervo ciático, fale pra gente. Lupe travou o nervo ciático ontem, chega com a senhora, no caso a senhora dele, do mercado, vai subir as compras... Travou. Elevador parado, vamos de escada. Deu ruim. No segundo andar, 4 vizinhos para socorrer. Não logrou êxito. Não conseguiu subir as escadas com as compras. E aí ficou lá ainda naquela situação deplorável. Com esse friozinho. Com esse frio, tá com o nervo ciático travado. Se você tiver dicas para ajudar Antônio Lupe, fica à vontade. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde ao ouvinte CBN. Terça-feira, abertura de Campeonato Paulista, né? São Paulo e Segunda rodada, hein? Segunda rodada, nesse friozinho. Mas acho que Mirassol deve estar quente, né? Nossa. Acho que não tá esse friozinho. No jogo do fim de semana, Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizonte é bem próximo a Mirassol, estava muito quente, enquanto em outros lugares do estado estava muito frio. Então... nós temos aí uma possibilidade de sol, até porque é Mirassol, entendeu? Eu abri aqui 24 graus. Nesse momento, então é chuva? Chuva. Aqui tá com quanto, Carlão? Está. Deixa aqui. 19, né? Eu vou chutar 20. 19 graus agora. 20 graus aqui no meu. Não, dentro do estúdio. Tá no mais frio. Estúdio 17. Por aí, 18. 17, 18. Boa tarde pra você, meu caro Fábio Chaib. Tudo bem, Chaib? Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem por aí? Tudo Além certo. dos Jogos do Paulistão, hoje também tem o início da trajetória do Brasil no pré-olímpico, né? O Brasil daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, na verdade, encara a Bolívia. Boa. O Brasil já está escalado por Ramon Menezes e na frente vai ter a dupla John Kennedy e Hendrick. As duas grandes promessas do futebol brasileiro no ano passado. John Kennedy decidindo a Libertadores, Hendrick importantíssimo à frente na frente do Palmeiras, né?
na dianteira do Palmeiras, levando o Palmeiras essa virada histórica no Brasileirão. Esses dois jogadores, então, e mais outros craques também, estarão a partir das 5 horas da tarde enfrentando a Bolívia lá no pré-olímpico na Venezuela, garante 2 vagas nas Olimpíadas, né? Lembrando que o Brasil é o atual bicampeão olímpico também. Boa, vamos falar deste jogo do pré-olímpico, até porque o torcedor do Palmeiras vai ficar um bom tempo sem ver o Endrick, né? Tá lá no pré-olímpico, não joga a final da Supercopa do Brasil. Né? Porque depois ele sai do Real Madrid. E aí sabe lá quando, né? Se é que. Ele vai jogar esse pré-olímpico e não joga da Supercopa do Brasil, né? Tá fora do duelo contra o São Paulo, aí a decisão para ver quem foi o melhor time de 2023, foi o Palmeiras ou foi a equipe do São Paulo. Bom, 991869070, pode participar, mandar seu recado, a sua mensagem. Cadê os torcedores do São Paulo? Será que o São Paulo ganha hoje? Manda aí mensagem pra gente, 991869070, fique à vontade, vai participando, vai mandando seu recado no Arena. E quero também ouvintes para falar um pouquinho dessa situação do Regis do Guarani aí. Que celeuma, hein? Que coisa meio complicada, hein, gente? Não, Será que... do sarcófago, hoje temos. Vamos fazer, calma, vou fazer. Será que o Regis tá certo ou o Louser tá certo? E já tem time de olho nele, hein? Já tem time de olho no Regis? Opa! Eu sempre CRB. ouvi o seguinte. Que tem de talarico aí também, velho. Eu sempre ouvi o seguinte quando acontece algum ruído em comunicação. Tem o lado A, o lado B e o lado certo. Nós vamos só saber o lado A e o lado B. O lado certo nunca vamos saber. Mas se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores desse jogo... É o emissor, o receptor e o ruído. E haja ruído, hein? Bom, o torcedor do São Paulo não tá nada otimista. Teve um aqui que mandou hoje vai ser 1-1. Que isso, Pode gente. ser. Mirassol não é tudo isso, não. Aí, ó. Por conta do jogo contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, também tem clássico contra o Corinthians. Na sequência, então né? tem que segurar mesmo. Lucas Moura sentiu ali uma câimbra Melhor, contra o Santo André, foi poupado, não viajou. Mas Caleri, uma cavalaria aí, viajou. Boa. 4h10, pulou o relógio 4h11. Hoje, meu caro William Cabelo, dia 23 de janeiro, em algum momento da história, a Macaca entrava em campo. A Ponte Preta entrava em campo. Contra quem? Contra, vou falar. Ou não? Você que sabe. Adversário? Fala. O Campo Grande. Campo Grande. Do Rio de Janeiro. Tem historinhas desse jogo, hein? Grande Campo Grande e Só que eu não posso falar Preta. agora, mas tem historinhas. Campo Grande e Ponte Preta se enfrentaram no dia 23 de janeiro do mesmo ano em que essa música foi lançada. Alô, te ouvi. Você que está ligado na minha. Boa música, hein, Cabelo? Placa luminosa é bom demais. Ai. Cara, eu já estava acompanhando um podcast com o Evandro Mesquita, que foi a Blitz. Foi. E eu lembro, ótimas Você pegou lembranças, minha infância, cara. Rock dos anos 80. Não, Muito rico, bom, né? muito Rico. Muito bom. Sensacional. Pode subir, sobe um pouquinho, Marcelo. Circo Voador. Rio de Janeiro. Muito boa essa música, hein? Eu quase que eu falei. O Campo Grande foi campeão da Série B de 82, né? Será que tá por aí? Isso aí, Chaibe, boa. Tá chegando ali, Chaibe. Tá chegando ali, hein? Chave tá inspirado hoje, hein? Rio de Janeiro, anos 80, meu amigo. O Campo Grande que já teve em suas fileiras Eloy e Roberto Dinamite, bem finzinho. Eloy que jogou na Itália, em vários times, Santos, Inter de Limeira, Botafogo do Rio, etc. Defenderam o Campo Grande no fim de carreira. Uma das atrações do... Era segunda-feira, né? Tá aí o que você queria. Tá lá um corpo Só estendido quero no passar um weekend com você. Fim de semana, né? Tá bom, Cabelo? Não, obrigado. Vai placa luminosa. Vai ser esse fim de semana? Sabadão parece que os sols fortes sobreviverão, hein? Então tá bom. Comando técnico de hoje é do Marcelo Eloy com Daniel França no streaming. Vamos juntos, você pode participar com a gente, fica à vontade. 991869070. Mais perdido do que Evandro Mesquita fora da Blitz. Vamos juntos até às 5 da tarde. Quero passar um weekend com você. Um weekend com você. Eu só quero... O CREA São Paulo tem um recado para você. Pagando sua anuidade ou da sua empresa em cota única, até o dia 31 de janeiro, você garante 15% de desconto. E continua aproveitando benefícios como o CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT,
CREA capacita e clube de vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Alô, Luiz Rosa. Mandou mensagem aqui: com esse tempo chuvoso, receita pro Lupe é repouso e bolinho de chuva. Boa. E um gole de café. Coitado do Lupe, hein? Travar o nervo ciático não é fácil, nessa não, hein? idade ainda. Nossa, O perigoso. Cristiano mandando aqui melhoras pro Lupe também. São Paulo 4-0 hoje. Tá confiante o torcedor. Quem que é esse aqui? Difícil. Deve É o Jonathan Oliveira. Confiante, hein? 4-0. Boa tarde. Tem cabimento? Marcos Leonardo fora da seleção pré-olímpica? Estreou fazendo gol no Benfica, né? É uma boa observação do ouvinte, hein? Nós falávamos em Marcos Leonardo na seleção, né? É, mas tem um detalhe, precisa ver se o Benfica liberou, porque o Palmeiras só liberou também porque o Endrick ganha premiação indo pra seleção, o Palmeiras, no caso, ganha um repasse financeiro nisso, né? Pessoal, 3-1 pro São Paulo hoje. Manda um abraço pro Jorge Herculano da União Imóveis. Um abraço aí pro Jorge. Já fez uma propaganda de graça, hein? Boa tarde, galera do Arena. Hoje o São Paulo vai tapar o Sol e Mirassol. Essa Boa. foi boa, hein? Muito bem, hein? 2-1 pro São Paulo. Outro que mandou 2-1 aqui pro São Paulo também foi o Cláudio Amaral. Boa tarde, amigos do Arena. Depois dos corintianos falam que são prejudicados. Copa Corinthians de Futebol Júnior, essa foi boa. Copa Corinthians Futebol Júnior. Mas gente. De novo na história, colocar na Neoquímica Arena no jogo, pelo amor de Deus. Não tem outro. São Paulo é pequenininha, né? Eu Não tem falei estádio isso nenhum, aqui tem ontem. campo. Eu fui avidamente atacado por vocês de maneira veementemente. Não, senhor. Vocês Não, estavam senhor. fortemente armados, essas palavras que o jornalismo usa, eu não sei porquê. Porque se você tem uma faca e eu tô sem nada, você já está fortemente armado. Não precisa ser um fuzil, mas enfim. Você veio fortemente armado de palavras grosseiras quando disse aqui que quem estava sendo prejudicado era o Novo Horizontino. Não, mas enfim, né? Aliás, parabéns pro Scheibe que cravou Cruzeiro e Corinthians na Muito decisão. bem, hein? lembrado. Eu Parabéns, coloquei Scheibe. Novo Horizontino e Cruzeiro, mas não logrou êxito. Meio êxito. Corinthians na Neoquímica. É outra coisa. Que isso? né? Mas, ó, se eu sou o Mano, é o treineiro do Corinthians ainda, não é? Se eu sou o Mano, eu coloco esse Arthur Souza amanhã no lugar do Yuri Alberto. Amanhã já. Cara, Que nós isso? estivemos lá domingo
E o Yuri é um bom jogador, Ele mas é brigador, você cara. percebe nitidamente que ele não tem confiança. A bola, Nenhuma. ele vai matar, a bola bate na canela. Aquele gol que ele errou estava em impedimento, mas é gol pra fazer, pra balançar a rede. É impressionante como o Yuri no Corinthians ele não consegue. Não decola, não né? Decola. Não vai. Tem ouvinte mandando mensagem pra gente, vamos ver o que a galera tá falando, também em áudio aqui nos 99,1 da CBN Campinas. Boa tarde, pessoal do Arena. Tudo bem, amigão? Sou o Fernando São Bernardo do Campo, Ponte Olha, Preta. São Bernardo do Eu Campo. queria saber qual o valor da negociação do menino que foi vendido. Do Amaral? Vocês sabem, ninguém divulga. Ah, Ou vai ficar por isso mesmo? Um abraço. você sabe, Cabelo? Não, eu não sei. Você sabe, Carlão? Não. Um abraço. Será que o Chaib sabe? Você sabe, Chay? Não sei também. Mas hoje em dia o futebol tem muitas dessas coisas, né? Exato. O cara tá indo pra onde mesmo, gente? Pro América. América, né? América, Mineiro. Ameriquinha. Que é um absurdo, né? Pô, Eu baita acho que jogador, O velho. torcedor tem o direito de saber. Também certeza. acho. Julião, Pois não, Chay. há pouco saiu uma notícia que envolve o Guarani, né? Futuramente no Guarani nos próximos jogos. Manda. O Santos decidiu realizar a partida contra o Guarani, válida pela 5ª rodada, que seria a primeira data da tabela da Federação Paulista, seria uma segunda-feira, dia 5 de fevereiro, daí mudou para 4 de fevereiro no domingo, mas hoje a Federação confirmou, o Santos também, vai ser no dia 3 de fevereiro, Santos e Guarani, o jogo vai ser no Morumbi, porque Olha ano aí, passado São Paulo teve um acordo com o Santos, que jogou na Vila Belmiro contra o Bragantino na reta final do Brasileirão, e o Santos, agora por esse acordo, tem a possibilidade de atuar no Morumbi, escolheu essa partida contra o Guarani. Boa. Joga dia 3 de fevereiro. Já podendo Só ter que- torcida, hein? Já podendo ter torcida dupla, cada federação aprove. E esse dia o São Paulo tá na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, né? Por isso que o Morumbi tá liberado. Exatamente, Deus te na ouça a verdade, dia presença 4 dos o jogo, torcedores. né? Seria Mas bom, o hein? O Santos joga dia 3, então, com o Guarani Boa. no Morumbi. E é um jogo que nos remete à final de 2012, né? Santos e Guarani. O Santos foi o campeão, mas Verdade. a presença maciça da torcida do Guarani. O lado ali do Foi. terceiro anel. A do grande Morumbi fúria. ficou lotado. Bom, tem mais um ouvinte mandando um áudio aí pra gente. Põe no ar. Querido, olha eu de novo aqui, ó. Ah. Coisa séria agora, hein? Manda. Um boi, Eita. Nelore, aqui na entrada da Hortolândia, na Anguera, Vixe. perto do viaduto Dirce Dalben. Perigosíssimo, quase foi atropelado nesse momento. Meu Deus. Puder alertar o pessoal aí. Tá alertado aí, gente, ó. A Anguera, entrada pra Hortolândia, tem um animal solto na pista, tome cuidado. O Lupe tá em casa, né? Se mantém em casa ainda. Tome cuidado com isso, por favor, é um negócio perigoso, porque nós noticiamos, lembra aquele Foi. que você tava de férias, o Cabelo, Eu mas tava. teve um e os ouvintes mandaram até vídeo, o animal acabou sacrificado, Nossa. porque foi atropelado, Horrível, enfim. Então tome cuidado, avise aí a concessionária responsável caso você aviste esse animal também. 4 horas e 21 minutos. Ah, gente, chovendo molhado, falar de Copa São Paulo Futebol Júnior é Corinthians, né? É Corinthians, de novo. Começa desconfiado, nos últimos anos não ganhou nada na base, não chegou em nada, e aí de repente tá na final, e digo mais, tá na final com autoridade depois de colocar um 3-0 na sensação da Copinha, viu, Cabelo? Não, e o Novo Horizontino eu consegui acompanhar jogos, inclusive contra o Botafogo do Rio. Você Novo assiste Horizonte- muito o jogo, né? Não, eu tava um pouquinho desocupado na ocasião, então. Mas aí o que eu vi foi um grande futebol do Novo Foi Horizontino. mesmo. Eu ouso dizer que o Novo Horizontino colocou o Botafogo do Rio na roda, a ponto do time carioca, do grande Botafogo, meio que apelar. Teve uma situação muito desagradável, mas o Novo Horizontino foi a grande sensação. Tomou de 3, não tem o que contestar. Merecidamente o Corinthians está na final. E com essa massa, com esse bando de loucos, no melhor sentido falando, lógico, a galera corintiana, eu acho bem difícil pro Cruzeiro levar esse título. O ouvinte está mandando mensagem em relação à classificação do Corinthians, ao avanço do Timão. Vamos ver o que a galera tá dizendo aí. Boa tarde, galera da CBN. Olha o que eu ouvi ontem. Nada, mas nada nesse mundo tira a final de Novo Horizontino e Cruzeiro. Me copiaram, né? O que aconteceu, será não? Eu falei pro Lupe não me copiar. Será que só esqueceu de combinar com o Corinthians isso, né? Vai, Corinthians! Vai nada.
Eu falei pro Lupe, não me imita, não me copia, que vai dar ruim. Deu ruim no resultado e deu ruim no nervo ciático ainda. E outra, né? Isso não é em qualquer ocasião não, que solta. É só né? em momentos especiais. Momentos especiais, diferenciados. Exatamente. Né? Singulares. Você gostou da classificação do Cruzeiro, Carlão? Gostei, assisti o jogo do Cruzeiro, venceu o Flamengo, saiu na frente, tomou um empate logo em seguida, mas depois teve forças aí para conquistar o resultado positivo. Enfrenta o Corinthians, acredito o Corinthians um pouco mais forte, não só pela equipe, mas também por jogar na Neoquímica Arena, e foi realmente um assunto discutido ontem. Hoje no CBN Esportes também protestei contra esse tipo de situação, esse local do estádio dirigido, né? A gente sabe hoje que o Pacaembu não está à disposição, mas eu acho que teria aí alguma alternativa para não colocar esse jogo na Neoquímica Arena, porque tem influência, sim, senhor. Né? Ontem o Novo Horizontino não conseguiu fazer frente ao Corinthians, claro, a qualidade também do Corinthians, mas a fiel torcida jogando ao lado. É complicado bater o timão. O Cruzeiro pode ser campeão? Claro que pode. Não é proibido o Cruzeiro vencer o Corinthians na próxima quinta-feira. Mas jogando em casa e realizando uma boa... Aliás, a CBN vai transmitir, hein, Carlão? Às 3h30, final. O Corinthians, ele é favorito em qualquer lugar. Jogando na... Em qualquer lugar, em qualquer estádio, qualquer arena e tal. Mas justo na Neoquímica Arena, não podia ser de repente no Canindé, de repente não podia ser Barueri, não sei. Eu já assisti uma final de Copinha 95, Corinthians e Ponte Preta no Canindé. Um jogaço, Canindé, aliás. 3x2 pro Corinthians, mas o jogo foi no Canindé. Isso que eu ia dizer, Carlão, lembrando que em 2022 o Palmeiras realmente jogou no Allianz Parque contra o Santos, né? Foi favorecido também, acabou vencendo. Só que em 2023 parece que a federação tinha consertado o erro, mandou o jogo pro Canindé, né? Pro Canindé entre Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras acabou jogando no Canindé contra o América Mineiro. Coincidentemente, mais uma vez, um paulista contra o Mineiro, né? Agora é Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro. Mas dessa vez a federação voltou atrás e vai mandar na casa de um dos finalistas, né? Do Corinthians também. Assim como foi o Palmeiras em 2022. Só que em 2023, Palmeiras e América Mineiro jogaram no Canindé. Tem esses detalhes. Mas a federação entra numas brigas, tem horas desnecessárias, né? Umas confusões. Enfim, precisa ver também se os outros queriam ou não. É que o Cabelo disse Barueri, mas não pode, né? Tem que ser na cidade de São Paulo, como que historicamente... É a final de São Paulo, né? Acontece. Eu mandaria esse jogo na Rua Javari. Ué, Nicolau Alayon, por que não? Tem o Parque da Moca. Um belo. Parque São Jorge. Lógico. Parque São Jorge não pode. Eu acho que o Parque São Jorge ia ser mais... Não vou falar isento porque é muito pesado. Mas ia dar um pouco mais ia ser menos charme. Desconfortável. Exatamente. Valmir de Campinas, São Paulo, 1-0 no Mirassol. Para o Lupe melhorar, ele precisa de um abraço de urso. O Roberto de Americana, Regis não está acima do Guarani, nem o Louser. Precisam se acertar. Concordo. Boa tarde, Arena. Vai mandar o Regis embora e colocar quem no lugar? Bruninho da base? Outro ouvinte mandou aqui, hein? Mas porém, né? Porém, o Regis não vinha jogando, né? 2023 do Regis foi muito complicado. Abaixo, né? Terminou muito mal a Série B do Campeonato Brasileiro. O Regis se reapresentou bem fora de forma, bem rechonchudinho. Não, esse é o Elvis. Também, né? Também, mas isso pode até se considerar indisciplina, porque o jogador, quando ele vai para as férias, ele recebe ali todo um acompanhamento, todo um cardápio. Então o Regis, em 2021, ele era essencial. Hoje eu não sei se ele é essa peça tão importante assim. Eu gosto do Regis, sou fã do futebol. Sabe jogar, não tem que discutir. Só que ele precisa reencontrar o bom futebol que ele perdeu há muito tempo. Boa tarde, Arena, tudo bem? Nervo ciático inflamado, a receita é de clofenaco de sódio de 8 em 8 horas durante 5 dias. Vou passar pro Lupe essa. O meu Cruzeiro vai atropelar igual na final da Copa do Brasil de 2018. Cléuber de Nova Odessa. Arrascaeta, velho. Arrascaeta voltou da China, lembra, Carlão, num voo? No dia seguinte jogou essa partida. Golaço. E lembrando que o Cruzeiro não terá o principal jogador, né? O meio atacante Fernando, que está suspenso. Vai poder atuar na final da Copinha. Né? Boa tarde, quero parabenizar o Eliel e o Cabelo pela brilhante análise no jogo de quem iriam os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Disponha. Obrigado. Obrigado pela audiência. Vamos para mais um ouvinte aí, meu caro Marcelo Abreu. Boa tarde, galera da Arena. Wellington do Sumaré. Ô, Wellington. Eliel Almeida. Oi.
Tô aguardando sua retratação aí, hein? Nada ia tirar o Novo Horizontino da final. Cadê? Ô, louco, o Corinthians arrasou ontem. Um abraço. Vamos pro próximo ouvinte. Melhor. Anotem aí. A venda do Felipe Amaral não passou de 800 mil. Eita. Dinheiro de pinga por um jogador promessa que daria lucro pra Ponte. Não passou de 800 mil. Ande, Negrão. 800 mil reais para um jogador promessa pode ser que é barato, nos valores de hoje. Olha, isso nós discutimos ontem, né? Cabelo Sim. e Léo. A Ponte ela passa por um momento muito complicado. O contrato do Amaral iria até o fim de 2024. A partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato, ou seja, poderia ter saído de graça. E hoje, como qualquer dinheiro, entre aspas, qualquer migalha é dinheiro para Ponte Preta, eu creio que ele foi vendido realmente por um preço muito aquém. Mas a necessidade hoje é tanta que, infelizmente, a Ponte se viu E se isso for, né, não tô duvidando de ninguém e tal, mas qualquer dinheiro, se for 800 mil, se for... É dinheiro, é melhor que nada. Pra Ponte Preta, na atual conjuntura... Se for 80, 90... A Ponte, Não, infelizmente... O Cabelo disse uma palavra ontem que reflete o momento financeiro da Ponte. A macaca está vulnerável. Vulnerável. Gostei dessa palavra. Quem falou essa palavra? Cabelo ontem. É, a grande poeta contemporânea. Mais um ouvinte mandando áudio pra gente, Marcelo Abreu. Põe no ar, por favor. Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde, amigão. Eliel e companhia aí, bom trabalho a todos. Obrigado. É João Carlos, palmeirense de Campinas. Ô, João Carlos. Eu gostaria de fazer uma perguntinha aí pro Chaibe. Se por acaso houve algum interesse do Palmeiras em trazer o Scarpa ou não, antes de ele ir lá pro Atlético. Se houve interesse do Verdão. Um abraço, viu? O Palmeiras, respondendo ao ouvinte, o Palmeiras não teve interesse porque teria que pagar alguma coisa, né, pelo contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra. O Palmeiras tinha liberado ele de graça ao final de 2022 e não via as mesmas condições para trazê-lo de volta. O Palmeiras também ficou chateado na ocasião com o Scarpa, porque o Scarpa queria de qualquer jeito ir para fora do Brasil, né, jogar na Europa, e acabou ficando pouco, né? Teve problemas também, problemas extra-campo também com relação ao William Bigode, né? E acabou ficando pouco, mas o Palmeiras teria que desembolsar uma grana para contratar o Scarpa. O Palmeiras não achou correto fazer isso, seguiu o caminho, mesmo sem o Scarpa. O Scarpa acertou com o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras não houve interesse não, viu, Eliel? E eu acho que o Palmeiras tá certo, essa que é a verdade. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de janeiro de 2024. O Rock in Rio divulgou hoje as datas dos shows de duas das principais atrações do festival. Os americanos do Imagine Dragons tocam no dia 14 de setembro e o cantor britânico Ed Sheeran vai se apresentar no dia 19 de setembro. O evento acontece no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de setembro. O show de Lulu Santos também foi confirmado para o dia 14 e as performances de Joss Stone, Gloria Groove e João estão marcadas para a mesma data de Ed Sheeran. Os ingressos para a edição que marca 40 anos de Rock in Rio serão vendidos no dia 11 de abril no site da Ticketmaster. A procura por testes de dengue em laboratórios aumentou 77% em janeiro em relação ao mês anterior no país. Os dados preliminares são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, responsável por cerca de 60% de todos os testes realizados pela saúde suplementar. A taxa de positividade também subiu de dezembro para janeiro, passando de 18% para 22%. Os principais sintomas da doença são febre alta, com dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Está marcada para a próxima quinta-feira, no Alabama, a execução de um condenado à morte por meio de asfixia com gás nitrogênio. O método será usado pela primeira vez nos Estados Unidos. Em novembro de 2022, Kenneth Smith escapou da pena capital porque os médicos não encontraram uma veia boa o suficiente para aplicar a injeção letal.
A defesa afirma que o homem desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. O advogado também disse que agora o cliente será cobaia de um procedimento experimental. O caso é alvo de críticas de organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, meu caro Mário Quintino. Como está neste momento a situação das rodovias da região, por gentileza? Boa tarde para você. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago uma informação, inclusive agradecendo a participação dos nossos ouvintes que comentaram também sobre esse animal que está na pista na rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 111 em Sumaré. É na pista sentido São Paulo, já tem um atendimento da concessionária que administra a rodovia e tem lentidão no trecho. Então, quem puder evitar passar aí no trecho de Sumaré pela rodovia Anhanguera, vai fazer bom negócio, até porque na rodovia Anhanguera, já em Campinas, também tem lentidão, proximidades da Amoreiras para quem vai em direção da capital. Então, ao menos por enquanto, a Bandeirantes é o melhor caminho. Lembrando, ainda tem pistas molhadas nessas duas rodovias. Atenção por conta da chuva que atinge aí a região ao longo dessa terça-feira. Trago informações também, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza a Zeferino Vaz, já tem trânsito intenso chegada a Campinas, no trevo de Barão Geraldo. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Você volta já para atualizar essa situação da Anhanguera dentro do nosso ponto final. Obrigado, Mário. Faça pós-graduação PUC Minas online com aulas ao vivo ou EAD com videoaulas. A melhor pós no melhor lugar onde você estiver. Inscreva-se em pucminas.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Campinas volta às quadras amanhã, às 9h, mas não pela Superliga Masculina de Vôlei, e sim pela Copa Brasil de Vôlei, contra o São José, quartas de final. Primeiro pega o oitavo na tabela de classificação. Neste caso, o primeiro, São José, vai pegar o Campinas. O jogo é na casa do adversário. Quem passar avança, quem perder tá fora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Essa por você. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos de volta no nosso Arena CBN. Boa tarde, pessoal do Arena. Parabéns pelo programa. A Federação Corintiana de Futebol, que definiu o estádio para a semi e para a final da Copa São Paulo, sempre são beneficiados. O Edilson de Campinas mandou bambu aqui. Desceu a ripa. A Anhanguera sentir interior com o trânsito parado na altura do viaduto de Cidalbem. Foi nesse local que o ouvinte mandou o áudio aí falando que tinha um boi, né? Um Nelore lá na pista, então tomem cuidado aí na Anhanguera, hein? Boa tarde, amigo. Estão citando um monte de estádio que não suporta o tamanho da torcida. Luiz Fabiano de Americana. Tamanho da torcida do Cruzeiro, né?
Mas aí você precisa fazer uma logística, né? Porque a torcida do Corinthians sempre foi gigantesca. Foi. E muitas finais já foram disputadas no Canindé com a torcida do Corinthians. Foi. Vende poucos ingressos, reforça a segurança. Agora, tecnicamente, a decisão na Neoquímica Arena com o Corinthians presente, ela é desigual. Boa. Concordo. Simples assim. Aliás, vamos mandar para o nosso ouvinte, a final já está definido, vai ser na quinta-feira, às 15h30. Mas vamos saber a opinião do nosso ouvinte, porque às vezes a gente fica falando aqui e não condiz com a opinião do ouvinte. Você concorda com a escolha da Federação Paulista de Futebol para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior envolvendo o Corinthians ser no estádio do Corinthians? Você acha que a decisão foi correta, sim ou não? Manda aí, 991869070. Quero a sua mensagem, pode mandar em áudio, pode mandar em texto, fique à vontade. 991869070, vamos pegar um universo, um recorte de 20 ouvintes para saber se o ouvinte tem a mesma opinião ou não que a gente. Apenas o Chaib concorda que o estádio seja onde for aí, independentemente do time que está na final. Mas enfim, 991869070. Eu quero dizer uma coisa aqui sobre a minha opinião em relação a isso. Se isso fosse definido lá no dia 2 de janeiro, quando começou a competição, aí a Inês é morta, já diria outro lá na novela, porque se o Corinthians vai chegar ou não na final, ninguém sabe. Ponto. Agora, foi definido depois daquele vexame do papelão da federação de querer indicar o Pacaembu e o Pacaembu sem condições nenhumas de receber jogo e definir assim em cima da hora. Então, nesse caso, na minha visão, eu não concordo, porque houve sim um benefício claro e evidente ao Corinthians. E digo mais, e se a final fosse Corinthians e Palmeiras? Nossa. O jogo ia ser na casa do Corinthians com o Palmeiras sem direito a ter torcida? Meu senhor. Entendeu o erro da federação? Como o Chaib citou Santos Como e foi Palmeiras, Santos e Palmeiras, o Santos sem ter direito a torcida. Então. Vamos saber o que os ouvintes estão mandando pra gente através do nosso WhatsApp, que já tá bombando, hein? E falando... Peraí, Chay, peraí. Boa tarde, meus amigos. Ó, vamos fazer aí o que vocês acham? UFC BN. Fazer uma semifinal aí, ó. O Cabelo versus o Chaib. Quem passar pega o vencedor do Regis versus o Loser, hein? Não, mas eu não tenho condição. O Fábio Chaib me nocauteia, não tem nem como. Essa eu tô fora. Depende. Na véspera, você dá uma calibrada, o pé vai ficar desse tamanho. É uma pesada só. Boa, gostei. Vamos pro próximo aí, Marcelo. O pessoal da CBN, Zé Aparecido Santista de Paulínia. Tudo Zé, bem com vocês? Tudo bom, e você? Cara, esse aí já virou novela, virou palhaçada, né? O que, Zé? Um ano retrasado, final do Palmeiras no campo do Palmeiras. Verdade. Contra o Santos. É uma palhaçada. Concordo, Zé. Agora, de novo, Corinthians, final do Corinthians no campo do Corinthians é uma palhaçada. Cara, eu nunca vi um time ter final no campo dele. É isso aí. Entendeu? Isso é brincadeira. Calma, Zé. Entendeu? Calma. Por que não leva a final lá no campo do Cruzeiro, então? Boa. Por que tem que ser no campo do Corinthians? Calma, Zé. É favorecimento. Calma. Isso é tudo favorecimento. Obrigado, Zé. Zé de Paulínia tá nervoso, hein? Tá bravo, Tá bravo. Mais um, Marcelo. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Léo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigo. O pessoal levou o Corinthians para jogar em casa, porque desde 2017 o Corinthians ganhou um título. Vixe. Depois que veio o VAR, o Corinthians nunca mais ganhou um título. Então levou o timinho para lá, o timãozinho, para ver se consegue um título. Porque do VAR para cá, 2017, nunca mais. Vixe. Porque 2017 o João fez gol de mão e valeu. Agora vocês conseguem um título aí dia 25, né? Abraço, amigo. Bom programa aí. Obrigado, amigão. Vamos para mais um aí. Boa tarde, amigos da CBN. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tô falando baixinho porque eu tô aqui no cinema, no shopping de Campinas. Boa. Assistindo o filme do Mamonas Assassinas. Legal. E aqui do meu lado, umas 3 poltronas pra frente, se encontra o amigo de vocês aí, o Lupe. Mentira. Comendo pipoca. Mentira. Um balde enorme, viu? É o Lupe. Um abraço a todos aí. Balde enorme de pipoca é o Lupe. Que sacanagem. Salgado ou hein, doce, hein? Com a Brasília amarela, hein? Foi, falou que tava com as costas Meteu uma travadas. testadinha. Nervo ciático. Tá fácil mesmo, hein, Lupe? Tá no cinema, hein, velho? Parabéns, hein, Lupe? E o ouvinte mandou foto, velho. Meu senhor. Ele mandou foto, não é só questão de vir aqui falar, não, que é brincadeira, ele mandou foto. Lavrou? Eu vou postar essa foto aqui nas minhas redes sociais e vou marcar o Antônio Lupe falando palhaçada, hein, velho? Que agora eu nunca fiquei, eu brochei agora, fiquei desanimado, ó. Que revelação, brochei hein? totalmente.
Que isso, hein, Lupe? Aquela história dos de verdade a gente sabe quem é. Enfim. Bom, o Cabelinho, São Paulo e Mirassol hoje vai dar pro Tricolor, né? Não tem nada de querer falar que vai dar Mirassol hoje, não dá, não. Eu acho que mesmo com o São Paulo com um time alternativo, aí usando alguns jogadores não poucos, né, de pouca minutagem, aí eu acho que o São Paulo tem condições de vencer lá sim, vem num bom momento, fez uma boa estreia diante do Santo André, embora lá com o calor, torcida, o Mirassol sempre monta times interessantes, né, de uns anos pra cá, montando times interessantes, né, bons times, mas eu acho que o São Paulo pode beliscar uma vitóriazinha lá sim, não vai ser surpresa não. O ouvinte lembrou um ponto interessante. Voltando na final da Copinha, o Cruzeiro fez melhor campanha, o jogo deveria ser na Rua Javari. Tá vendo aí, ó? Rogério de Sorocaba. Aí a Rua Javari é quantos? 5 mil pessoas? Não, a Rua Javari me mencionou. Mas tem Canoli. Foi um lado romântico do futebol. Acho que o Canindé, por que não, pô? O Canindé vende ali 20 mil 20 mil ingressos, acomoda. Legal, tem metrô perto, toda a logística, ela é favorável. Eliel, tem uma provável do São Paulo aqui. Manda aí, Cailão, vamos ver quem vem pro jogo. Rafael no gol. Rafael Veiga no gol. Igor Vinícius na lateral direita. Alan Franco, Diego Costa e Wellington. Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato ou Eric, né, aquele que foi contratado junto ao Ceará. E na frente, Luciano Ferreira e Caleri. Toca no Caleri que é show. Que é show, igual, Ferreira é o Ferreirinha. Esse time eu acho que pode perfeitamente ir lá e ganhar. Ele poupou o Lucas, né, até em virtude da proximidade das finais e do clássico, né, contra Palmeiras e contra o Corinthians. E outra, né? Sentir um desconforto lá, né? Vamos deixar. Só para deixar bem claro, não estou dizendo que o São Paulo vai chegar lá e. Não. É jogo vencível. Porque o Mirassol, se ganhar, também não é nada de surpresa, nada disso. Mas o São Paulo tem condições de trazer um bom resultado, sim. Esse jogo hoje, 9h30 da noite? 7h30. 9h30 do Botafogo. Né? Botafogo. A criatividade da federação para estragar campeonatos é absurda. Parabéns por nada. Mandou aqui. Boa tarde, pessoal da CBN. Carlão de Indaiatuba. O que vocês acham de um treinador com o nome de Loser? Vai ganhar Eu já falei que eu não gosto, né? Loser. Tem outro também que eu não gostava, o Carlão. Qual que era o outro? O Loser você é um perseguidor, né? Mas não, esse nome não pode, gente. Não pode. Mas tinha outro, depois eu vou lembrar. Bom, 4h46. O ouvinte mandou aqui, ó. Não, essa não pode. Cuidado, mas eu vou mandar depois fora do ar aqui pra vocês. Melhor assim. Ouvinte mandando mensagem pra gente sobre Corinthians e Cruzeiro, a final da Copinha. Vamos pôr no ar aí, Marcelo Abreu. Fala, galera da CBN. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Eu sou corintiano e era contra. Eita, mas mudou. Como já fez com o Palmeiras, vai ter que fazer com o Corinthians também. Se o São Paulo fosse pra final, ia ser no Morumbi. E por aí vai. Vai fazer o quê? Mas e quando eu for era a contra, Lusa? Mas é o que se impõe agora, né? Vai fazer no Parque São Jorge? Ou no Parque São Jorge, não, no... Se fosse o Ibrachina, Canindé. Se fosse o Ibrachina, o finalista, é isso aí. ia ser na Zona Leste. E se fosse em Água Santa, Água Santa? Aí que é Diadema, né? Diadema, né? Mas o Ibrachina é Zona Leste. No final das contas, somos todos clubistas, né? Então, tá certo. Outro ouvinte mandou aqui, ó, lembrando que quase todos os títulos de Copinha foram no Pacaembu quando o Corinthians era praticamente mandante do estádio, incluindo os jogos da base. Quem mandou essa aqui foi o Júlio Nascimento. Esse tem conhecimento de causa, né? Sim, lugar de fala. Tem conhecimento de casa, inclusive, né? O Corinthians esteve na metade dessas finais. O Corinthians teria a maioria da torcida, até se fosse no Mineirão o jogo, verdade, de repente. Verdade. Agora, na Neoquímica Arena é inegável, gente. Por mais que o corintiano fique bravo e tal, mas é inegável que a possibilidade do Corinthians vencer é maior. Vamos para mais um ouvinte aí, Marcelo Abreu, põe no ar. Rapaziada, oi. A Anguera tá virando estrada de Ouro Fino, hein? Pior que é verdade, hein, gente? É o segundo em menos de um mês, perigoso, hein? Não. Muito perigoso. Meu Deus do céu. É que nem quando você tá naquelas pistas simples, mais ali pro interior, e cruza uma capivara na frente ou qualquer outro animal, é um susto muito grande, gente. Muito grande. Tem mais, Marcelo? Tem? Vamos lá, para mais um. Fala, amigos da Arena CBN. Murilo de Araras. Só para dizer aí, União São João de volta. Boa, verdade. Série A3, depois de um longo e tenebroso inverno. Concordo. Um clássico já contra o Lemense. Amanhã às 3 da tarde.
Jogo bom, hein? Bora, vamos, avante União! Lemense recém-rebaixado, depois de campanha interessante na Série A2. Ô, Chaibe, aliás, amanhã começa a Série A3 de maneira integral, todos os jogos. Fala pra gente aí quem joga amanhã, Chaibe. Amanhã pela Série A3, lembrando que o União São João subiu, né? Assim como o Catanduva, né? O time lá do padre, né? Do padre, do prefeito também. Então, começando a Série A3 amanhã com as seguintes partidas, viu, Eliel? Amanhã tem Rio Preto e Marília, União São João e Lemense, Red Bull Bragantino 2 contra Matonense, Itapira e São Bernardo, que é o Cachorrão, não é o São Bernardo vai enfrentar o Guarani, não. Esse é o Bernô. É. Aqui um jogo sem muita expressão, sem muita mídia, né? Sertãozinho e Suzano. Daí tem Votorantim e Grêmio Prudente, Bandeirante de Birigui e São Caetano. Não é Votorantim, é Votuporanguense, Chaibe. Votorantim. Votuporanguense. Eu falei Votuporanguense. Votuporanguense e Grêmio Prudente. E Votorantim está tendo a copinha agora lá, né? Sub-15, tá na quarta-feira tem clássico Palmeiras e Santos, São Paulo tá nas quartas de final, Santos também tá, o Corinthians. Bandeirante São Caetano. E você falou do Catanduva é Thiago Ribeiro, hein? E Desportivo Brasil, time aqui de Porto Feliz, né? Thiago Ribeiro no Catanduva, hein? No Silvio Salles. Exatamente. Eu só não entendi porque que um jogo aí você falou que era sem expressão, sem... Sem mídia, sem nada demais, sertãozinho. Tá bom. É assim mesmo? Frederico Dalmaso, hein? Resposta será dada em campo. Cara, uma vez peguei um carnaval lá, Guarani Sertãozinho, 2018. Sábado de carnaval. Guarani, beleza, hein? De 4-2, Guarani. Não precisa lembrar do placar, não. Tarde, tô chegando agora, vou falar outro assunto. É verdade a história que a Bets do Corinthians não tá cadastrada no sistema do Brasil aí? Se for verdade, o patrocínio vai melar? Não sei, hein? Precisamos pesquisar, hein? Mas tem uma notícia também envolvendo o Corinthians em relação ao patrocínio, né? Ele é o Augusto Melo, para ver que nem tudo são flores no Corinthians. Parece que o Augusto Melo virou presidente, o Corinthians agora é coqueluche dos times de futebol. Mas não é bem assim, porque o Corinthians anunciou um patrocínio de 360 milhões por 3 anos com essa casa de apostas, né? Com essa nova casa de apostas, e teve que rescindir o contrato com a antiga patrocinadora Master, que também era uma casa de apostas. Na ocasião, na assinatura do contrato, Augusto Melo disse que os 20 milhões pelo rompimento do contrato com a antiga patrocinadora seriam pagos pela nova patrocinadora. Porém, hoje, a assessoria da presidência, a assessoria do presidente do Corinthians, afirmou que ele se confundiu. Vai ser o Corinthians que vai pagar 20 milhões, ou seja, uma confusãozinha de leve, apenas de 20 milhões de reais. O Corinthians que está nadando dinheiro agora, né? É um equívoco, né? Foi só um lapso. Quem nunca assinou no lugar errado, né? Uma pequena confusão. Uns mais, uma outros confusão, menos. é assim. Às vezes chega perto do 100, às vezes não chega. Enfim, coisa, né? Bom, 4 horas e 52 minutos, Botafogo e Água Santa, expectativa boa para ver se essa Água Santa dá uma freada, porque se o Água Santa ganhar, Carlão, ferrou pro Guarani, ferrou pra Ponte. Né? Ferrou pra nós aqui de Campinas. Verdade. Né? Porque o Água Santa conquistou uma vitória que poucos esperavam, né? Vencer o Bragantino dentro do Nabizão não é para qualquer um. A Água Santa foi lá e venceu. E hoje tem a possibilidade de encaixar mais uma vitória, né? O Botafogo não estreou bem diante do Santos. Hoje é a estreia do Água Santa profissional na Arena Inamarco. Com iluminação. Com o refletor. Jogo às 9h30 da madrugada para realmente inaugurar o brilhar. refletor. Mas eu achei meio fraca a iluminação. Eu também achei. Assisti Água Santa e Santos. Com todo respeito. Dá para melhorar sim. A iluminação lá do Água Santa, do Distrital do Inamar? Eu achei fraca. E hoje, para quem é Ponte Pretana e Bugrina, torcer para o Pantera. Claro. Torcer para o Botafogo. Pantera da Mogiana. O Ponte Pretana acho que não torce, não. Você acha? Será? Para o Botafogo? Vou acompanhar a partida pela nossa co-irmã, CBN Ribeirão, né? Pedro Guilherme vai dar o recado por lá, viu, Eliel? Falei com ele aqui, tá muito animado para essa partida de logo mais. Imagina. PG, Pedro Guilherme. E também ele agradeceu o convite, mas não estará presente aqui no próximo sábado, viu? Tá certo. Pedro Guilherme. Tá certo. Ele vai narrar a partida hoje. Vamos torcer pro Botafogo aí, os times campineiros terem uma sobrevida já no campeonato logo no início, né? Perfeito. Esse jogo a gente vai estar de olho, mas esse é tarde, hein? 9h30 da noite. Rapaz do céu. Com esse friozinho. Não dá não, hein, Cabelo? 9h30 da noite já foi, hein? Terça-feira, nesse friozinho, acho que é berço, né? Não dá, hein, gente? Cabelo, pelo menos. Caldinho, hein?
Eu acho que vai ter um caldo de batata com linguicinha. Uma linguicinha ardida ou a pimentinha é opcional? Não, a opcional. É a parte para você gostos vai colocando ou não? Molhando o pãozinho. Bem tranquilinho. Não, hoje não pode. Linguicinha cuiabana, hein? Cuiabana é boa. Um vinho cabe, né? Um vinho vai bem. Mas na terça-feira, Carlão. Uma tacinha? Mas nunca que eu abro um vinho e devolvo ele na geladeira. Mas não vai o vinho inteiro, vocês estão loucos? Vinho não foi feito pra abrir e guardar na geladeira. Não é Guaraná, pô. Você abre cerveja e devolve na geladeira? Jamais. Então... Eu fiz isso, mas coisas do passado. Não, vinho você abre e saboreia ele até a última gota. Vocês me deram uma boa ideia hoje, hein? Vai mandar um coração de boi pra dentro. É desse naipe aí. Fim de vez. Tem aquele famoso Santos Pedido. Deixa até o dente roxo, assim. Intervalo, a gente volta já. CBN. Oi, aqui é o Rafael Portugal e eu falei com muita gente para entender as vantagens de abastecer seu carro flex com etanol. Primeiro, todo mundo fala do preço, que etanol é mais barato, mas tem muito mais, tá? Usar etanol ajuda a manter o ar que a gente respira melhor e é melhor até pro motor do carro. O etanol é bom pro Brasil também. Ele é produzido aqui e com tecnologia 100% nacional. Conclusão, vai de etanol, é bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu ver quem tá mandando o recado aqui. Eu, como Ponte Pretano, torço pro Água Santa, mas não torço pro Botafogo. Te falei, ó. Isso torcedor da Ponte, né? Aliás, não gosta desde pro a década Botafogo. De 70 e que se aflorou em 2001 com a eliminação, né? O Botafogo venceu a Ponte. Ei, Roberto. Grande, Roberto. Aquele é uma gestonazo, né, dos anos 2000. Vamos para mais um ouvinte aí, antes da gente abrir o digníssimo sarcófago de hoje, né? Boa tarde, galera do Arena. E aí, amigão? Futebol brasileiro é uma bagunça mesmo, aí, né? Federação Paulista. Calma. CBF. Calma. Afinal, vai ser mais ou menos o que a federação é. É igual o Eliel falou no começo. Não estava definido. Ah, sim, falei. Você entendeu? Quer dizer, já faz um campeonato, não sabe onde vai ser a final. É brincadeira, né? Tudo a favor do Corinthians, né? O estádio é do Corinthians, o VAR é Corinthians. Basta ver o primeiro pênalti contra o CRB. Então, assim, é tudo brincadeira, né? No futebol no Brasil não é levado a sério, a Federação Paulista muito menos. Parabéns, Federação Paulista, dá mais um título pro Corinthians aí, não precisa nem jogar. Que isso, gente. Desceu a ripa, hein? De maneira... Como ontem vocês me criticaram quando eu defendia que não tinha que ser no estádio do Corinthians. Certo, mas tudo bem, vamos lá. Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal do Arena, dos tempos que se passava DOC. Discordo com a definição do estádio do Corinthians para a final da Copinha. Se já estivesse pré-definido, tudo bem. Agora, faltou falar. E o trio de arbitragem? Será paulista também? Com certeza, Eduardo. Coelho, Prof. Jardim Santana, Campinas. Abraço a todos. Você ficava esperando no dia seguinte. O campeonato é realizado pela Federação Paulista. Tem que ser paulista, não pode fazer o quê, né? Aí não é culpa do Corinthians, não. Mas se o VAR tiver... Bom, vamos para o outro então, para fechar, o último ouvinte do dia. Fala, pessoal da CBN, boa tarde, tudo bem? Aqui quem tá falando é Natanael. Olha, eu sou São Paulino e não discordo não dessa final ser no estádio do Corinthians.
se for por esse raciocínio, todo time que é sede de disputa de Copa do Mundo, por exemplo, já tá com a vaga garantida para a final, é isso? Então eu acho que o time que estiver preparado, melhor preparado para disputar essa final é que tá na vantagem. E como eu acho que o Cruzeiro tá melhor preparado do que o Corinthians, essa final é do Cruzeiro. Aí, ó. E vai ser no estádio do Corinthians. E vamos todo mundo torcer junto. Não vamos não. É isso aí. É a minha opinião, beleza? Valeu. Fica com a sua opinião e com a sua torcida. Não. Vamos torcer junto nada. Até porque o único alvinegro que enche o meu coração de alegria... Nos últimos anos não tá enchendo meu coração de alegria, não. Mas é o meu Santos, meu peixão. Grande Santos. Baita Santos. Ô, Cabelo. Algum tempo atrás... Sim. A Ponte Preta esteve em campo. Muito bem. Num dia 23 de janeiro. Isso. Vamos abrir o sarcófago então, meu caro Marcelo Abreu. Arranheta, hein? Será que no frio faz mais barulho? Dobradiça, acho que tá passar um caol ali. No frio. Aquele óleo, Como que é aquele WD-40? Precisa de um, hein? Olha, hoje. E no dia desse jogo, no ano, no caso, a música do Placa Luminosa foi lançada. Foi lançada aqui. Essa daí. O adversário Campo Grande tinha quem, Cabelô? Luiz Paulo. Grande Luiz Paulo, ponta esquerda. Luiz Paulo. Ponta esquerda, bom jogador. Né? Aquele Campo Grande. E a Ponte Preta? Silvio. Volante. Silvio. Volante. Um dos jogadores que mais com mais partidas pela Ponte Preta na história. Volantaço, Silvio. Subiu em 89, né? Quando foi esse jogo, Carlão? Eu participei da edição hoje. Então o Carlão não pode opinar. Então só vai ter o Chaibe. Quando foi esse jogo, Chaibe? Eu vou dar uma... Eu vou lembrar da época que o Campo Grande foi campeão. Vou dar uma homenagem para o Campo Grande, né, nesse duelo de alvinegros aí. Acho que em 1983, né? 82 foi campeão da Série B. Não sei, 83. Eu vou no 84. Chaibe no 83, eu no 84. A resposta vem depois do VT do jogo que a gente vai colocar para quem tá no YouTube. E para quem está no Arena pelo rádio, vai ouvir a narração daquela época. Ainda o Grupo B e outro campeão derrotado em casa. A Ponte Preta passa pelo Campo Grande, campeão da Taça de Prata ano passado. No Ítalo Del Cima, 1-0. Chicão marca desviando de leve do goleiro. Ponte 1-0. Fernando Vanucci, né? Fernando Vanucci. Boa. E aí, quem acertou, Cabelo? Fábio Chaibe, 1983. Aí, Chaibe. Eu vi na minha, Cabelo. Opa! Aliás, tamo junto. Me aguarde no sábado, hein? Ó. Viu? Esse jogo foi Ponte 1, Campo Grande 0, 23 de janeiro, Brasileiro 83. A ponte de Luiz Henrique, Edson Abobrão, Valdir Polozzi e Cláudio Mineiro. Silvio Ângelo, estreia de Mário Sérgio Pontes de Paiva na Ponte Preta. Edinho, depois Luiz Silva. Chicão e Nenê, depois Vaguinho. O técnico Dudu. E o Campo Grande tinha um punhado de bons jogadores e um técnico que o Campo Grande, Zé Carlos, que acho que foi pro Flamengo depois. Marinho, depois Maurício, Orlando, Pirulito e Jacenir, que foi pro Corinthians. Israel, que foi vice-campeão brasileiro com o Bangu em 85, depois Raimundinho. Lulinha, que foi pro Bangu. E Pingo. Tuxê, Luizinho, Luiz Paulo. O técnico é um tal de Vanderlei, que eu ouso dizer que é Vanderlei Luxemburgo. Se eu não me engano, o primeiro clube que ele treinou foi o Campo Grande. Olha aí, hein, velho. E os ouvintes mandando aqui, antes da gente fechar o sarcófago, não foi equívoco não, gente. É Placa Luminosa, não é nada de Blitz. Não. foi Blitz, gente. Weekend clássico de 83. Então tá bom. Vamos fechar o sarcófago então e terminar o som de Blitz? Aí, fechado o sarcófago. São Paulo e Mirassol, Cabelô. São Paulo. Carlão. O Mirassol vence. Eita. Chaibe. Mirassol. 2-0 pro São Paulo. E claro, Botafogo e... Água Santa. E aí? Empate. Botafogo. Chaibe. Empate. Pelo bem dos times de Campinas, tá Água Santa 3-0. 5-2. Vambora já? Podemos ir? Fechou, obrigado ao Nilson Belizar, ao Marcelo Abreu, ao Daniel França, ao Fábio Chaibe, ao William Cabelo e também ao grande Carlão de Freitas, Antônio Lupe. Você paga, gente. Você vai ver. No shopping. Que beleza, hein?
Repórter CBN.